Olá pessoal, hoje mais cedo eu postei um vídeo sobre quem deve investigar o comandante-geral que pratica crime militar. É um tema bem polêmico, a doutrina não trata disso, não explora isso. E alguns seguidores fizeram comentários bem interessantes, um deles até me procurou. Tivemos um debate mais profundo, que eu tenho uma admiração por ele, é um grande estudioso, é o Luiz Espínola. E ele falou o seguinte comigo: professor, eu discordo em relação ao governador de estado ou secretário designar um coronel da reserva para investigar o comandante-geral, e apresentou 3 argumentos. O primeiro argumento trazido por ele foi que o comandante-geral possui precedência em relação a todos os militares da ativa e da reserva. Então, um coronel da reserva, ele não pode investigar o comandante-geral porque o comandante-geral possui uma precedência funcional em relação ao coronel da reserva. Esse argumento está ok, né? E eu contra-argumentei da seguinte forma: olha, nesse caso, o próprio Código de Processo Penal Militar autorizou que um oficial da reserva realizasse a investigação, até porque se isso não for possível, não será possível instaurar o inquérito policial militar para investigar o comandante-geral que pratica crime militar. Então, é uma situação excepcional que deve ser tratada excepcionalmente. E o argumento dele faz todo sentido, de que realmente a precedência existe, inclusive em relação aos militares da reserva, tá? Então, o coronel da reserva, na minha avaliação, ele pode investigar o comandante-geral, sim, né? Mas há um entendimento que não pode, tendo visto que o comandante-geral possui precedência. Beleza? Segundo argumento, bem interessante também. Outro ponto, quem vai designar o coronel da reserva para investigar o comandante-geral? O governador do estado, o secretário de Segurança Pública, naqueles estados em que a Polícia Militar for vinculada à Secretaria de Segurança Pública. Ele também discordou e falou o seguinte: as autoridades de polícia judiciária, elas são delimitadas no Código de Processo Penal Militar. Perfeito, artigo 7º lá atrás. E lá não possui o chefe do executivo como uma autoridade para o judiciário militar. Beleza? Beleza. Argumento muito bom também. E ele entende, então, que nesses casos não há uma autoridade com competência para designar o coronel da reserva para apurar em inquérito policial militar o fato, em tese, praticado pelo comandante-geral como crime militar. Esse argumento é muito bom também, né? Mas aí eu contra-argumentei no seguinte ponto: olha, nessa situação, eu entendo a interpretação ampliativa do artigo 7º, parágrafo 5º do Código de Processo Penal Militar, que deve ser interpretado como possível, sim, ao chefe do executivo designar que o inquérito policial militar seja conduzido pelo coronel da reserva, até porque o chefe do executivo, ele possui uma ascendência hierárquica e possui ali um poder normativo e hierárquico, inclusive disciplinar, como a própria consequência da administração, do funcionamento da administração pública. E nesse caso, o governador, ele vai designar que um coronel da reserva realize a investigação, né? Mas por não possuir o poder, né? Mas não possuir poderes de autoridade de polícia judiciária militar, ele não deve homologar. Então o coronel realiza a investigação, encerra e encaminha direto para o Ministério Público. Tá? Por quê? Porque a designação para conduzir o inquérito policial militar é uma designação de cunho administrativo. É uma designação que vai determinar que um coronel da reserva apure um fato por um procedimento de natureza administrativa, que é o inquérito policial militar. Tá? E, na minha avaliação, a interpretação ampliativa do artigo 7º, parágrafo 5º, permite essa interpretação. Porque lá diz o Ministério, né? No caso de absoluta impossibilidade, que o Ministério vai designar aí o oficial da reserva. A interpretação que se tem pela doutrina é que quando o artigo 7º se refere ao Ministério do Exército, da Aeronáutica e da Marinha, ele se refere aos comandantes das Forças Armadas, comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, em razão da alteração dada pela Lei Complementar 97 de 1999. Então, essa interpretação, quando fala Ministério, na avaliação dele, e a doutrina realmente fala isso, né, que deve ser interpretado como comandantes das Forças Armadas. Eu falei, então, nesse caso, não seria possível, o artigo 7º, o parágrafo 5º, seria letra morta, né, porque sempre que for a maior autoridade possível, né, da instituição militar que praticar um crime militar, não teria ninguém para investigá-la, né? Aí ele entende que nesses casos a única saída é o próprio Ministério Público, mediante procedimento investigativo criminal, o PIC.
tá? E o outro ponto que ele falou, que também é um bom argumento, é que a investigação por um coronel, ainda que da reserva, contra o comandante-geral, poderia comprometer as investigações, até porque poderia haver interferências indevidas do coronel comandante-geral na apuração. Tá? É uma suposição, tá, que não pode ser descartada, mas eu entendo que um coronel da reserva ele não tem por que temer, né, atos do comandante-geral. Tá? Até porque ele não está ali vinculado mais à instituição na ativa, né, que houvesse, que poderia ter algum ato aí de perseguição. Então, é um argumento também que eu tentei superar com esses contra-argumentos, tá? Então, muito legal esse debate que eu tive com ele, né? Surge aí uma grande discussão, se isso cair em prova, como é que faz? Apresenta os dois entendimentos, que é um fato que não é abordado pela doutrina, tá? E um outro ponto, né, que surgiu a pergunta do Nelson Camilo no meu Instagram, que eu achei muito boa também, e no caso de auto de prisão em flagrante delito, né? A quem cabe lavrar o APF do comandante-geral por crime militar? Que pergunta boa, muito boa, parabéns pela pergunta, tá? É uma questão que você não vai encontrar resposta na lei e não vai encontrar resposta também na doutrina, tá? Então vamos lá, vamos desenvolver um raciocínio. O Código de Processo Militar, ele fala que nas hipóteses flagrantes vai ser levada aí a presença da autoridade, né? Oficial de dia, oficial de quarto, inclusive menciona a autoridade judiciária, mas é inconstitucional que o juiz ele não pode lavrar auto de prisão em flagrante, o juiz ele tem que se manter imparcial, né? Ele só analisa depois que chega o APF para ele, né? Então você não pode considerar o juiz como possível autoridade a lavrar o APF, porque isso é inconstitucional. E o artigo 250 fala que a autoridade civil poderá, sem mencionar o delegado, lavrar o auto de prisão em flagrante quando o crime não tiver ocorrido em local de administração militar. Então seria até uma saída para dizer que o promotor pode lavrar o auto de prisão em flagrante. Mas, ainda que se pense assim, se o crime foi praticado em local sujeito à administração militar, o artigo 250 não autoriza que a autoridade civil lavre o APF nesse caso. E agora, né? Qual que é a saída para a situação? Não vai ter ninguém para lavrar o APF. Pensa só, quem vai lavar o APF? Promotor? Qual que é a previsão legal? O juiz é inconstitucional. Então, nesses casos, eu defendo, eu particularmente entendo que também deve ser designado um coronel da reserva aí pelo governador do estado, ou nos estados em que tiver o vínculo com a Secretaria de Segurança Pública, pela Secretaria de Segurança Pública, tá? Aí surge que a situação, né, final de semana, à noite, aconteceu o fato ali, né, precisa sair um ato do governo designando o coronel da reserva para lavrar o APF, né? E aí? Sai esse ato ou não? Mas aí já é uma discussão de um problema de operacionalização, né? Mas assim, em síntese, tá? Discussão muito interessante que eu deixo ela para os senhores refletirem. Não há uma resposta fechada para isso, tá? E é um tema que a doutrina não explora, né? E que seria bom que a doutrina explorasse, tá? Nos meus e-books que eu lanço mês que vem, agora em setembro, eu vou estar abordando essas discussões lá, tá? A quem compete investigar nesses casos, a quem compete lavrar o APF, e citando os mais diversos posicionamentos possíveis que serão aí trazidos pela doutrina. Beleza? Valeu, pessoal. Muito obrigado por participarem, por perguntarem e tenho absoluta certeza. Eu adoro quando vocês perguntam e trazem questões que nos levam a pensar e refletir, né? Isso é muito bom, tá? E ainda que você discorde, por favor, fique absolutamente à vontade para discordar e comentar publicamente nas minhas postagens que você discorda, né? Você apresentando argumentos, discordando de forma respeitosa, para mim vai ser muito bom, que eu vou aprender com você e vou procurar melhorar os meus argumentos ou até mesmo vou mudar de opinião para passar a concordar com você. Beleza? Não sou o dono da razão, nem tenho a pretensão de ser. E estou aqui para aprender com você também, tá? Valeu, pessoal. Um abraço e até mais.